Olá, querido Aquário. Quer conhecer todos os segredos do seu relacionamento? Continue assistindo e não se esqueça de se inscrever para novos vídeos. Queres saber com que signos é compatível Aquário? O signo Aquário é um signo de fogo. É aventureiro e energético, pioneiro e valente, seguro de si mesmo. Por isso, signos que procuram liderança e segurança em seu casal não se sentirão defraudados. Compatibilidade Aquário e Aquário, ar mais ar. A compatibilidade entre dois Aquário é alta, já que não há nenhum signo com maior capacidade para compreender o signo e de não se sentir amenizado por sua forma de ser tão diferente e singular. Aquário é extrovertido, sociável e lhe encanta fazer parte de um grupo. Também tem um lado solitário e independente e às vezes sente a necessidade de estar só, simplesmente consigo mesmo. Esta aparente contradição supõe um problema para muitos signos, mas outro Aquário, longe de sentir-se ameaçado ou recusado, compreenderá e compartilhará o desejo de solidão que sente em ocasiões seu casal. Também lhes agrada o moderno e o inovador. Neste sentido, a combinação Aquário mais Aquário poderiam redefinir a palavra parelha. É um signo com muita energia capaz de cativar as pessoas. Se conseguem canalizar esta energia por um caminho positivo, conseguirão muito juntos. Uma relação entre dois Aquários não será muito intensa, e também não abundará em romance ou paixão, já que a este signo lhe custa muito aprofundar numa relação. Isto pode supor um obstáculo, já que com a ajuda de outro signo, mais propenso a procurar uma relação de casal intenso, é mais provável do que um Aquário consiga uma profundidade de sentimento e compenetração que dificilmente conseguirá com seu casal do mesmo signo. No entanto, os Aquários são impredicíveis e isto se pode resultar frustrante a seu casal e pode causar problemas. Também são bastante intransigentes e isto é outro aspecto que um casal de Aquários terão que vigiar. Se aprendem a ceder e controlam os rasgos mais negativos de seu signo, desfrutarão de uma das combinações mais compatíveis de todo o zodíaco, senão a soma de dois signos de ar pode criar uma relação muito tormentosa. Dois Aquários compartilham uma grande comunicação intelectual e mental, e neste sentido ambos se sentirão muito cômodos em sua relação. Não surgirão os problemas de ciúmes típicos em muitas relações de Aquário com outro signo. São muito solidários e lhes encantam as causas humanitárias, e ver isto refletido em seu casal lhes animará a dedicar muito tempo e esforços a este campo. Isto poderia ir em detrimento do casal, terão que reconhecer o valor de atender às necessidades de seu casal além de arrumar os problemas do mundo, sobretudo se desejam uma relação duradoura. Receberão muito apoio e amor de seu casal. Também lhes agradam a emoção e as mudanças, e terão que equilibrar isto com a importância de criar uma estabilidade de casal. A relação sexual entre dois Aquários pode ser emocionante se encontram tempo para praticá-la. Passarão momentos de diversão. São pessoas privadas e pode que lhes custem abrir-se numa relação íntima, mas se superam isto são compatíveis sexualmente. Os mais compatíveis para uma relação entre dois Aquários são os que nasceram entre o 21 e 30 de janeiro. Compatibilidade Aquário e Capricórnio, ar mais terra. A compatibilidade entre Capricórnio e Aquário pode ser bastante alta se os dois conseguem que as importantes diferenças que existem entre estes dois signos se convertem no ativo do casal. Se não, a relação será muito tormentosa e é provável que, longe de complementar-se, os dois terminem completamente esgotados. Os Aquários são criativos, hábeis e têm grande capacidade de adaptar-se a mudanças em seu meio e em sua vida em geral e compreender o último detalhe de cada situação. A forma de enfocar a vida de um Capricórnio é muito mais prática, imparcial, consistente e firme. Isto quer dizer que, em teoria, ambos signos poderiam ajudar-se muito e converter-se numa grande equipe, ainda que isto poderia ser mais frutífero no âmbito profissional do que numa relação sentimental. O ponto débil desta combinação é a tendência por parte de ambos signos de participar e envolver-se em multidão de atividades que lhes pode levar a dedicar pouco tempo à sua relação de casal, o que pode implicar uma relação carente de emoção, romance e amor. Para superar este obstáculo, ambos signos terão que se esforçar. Aquário terá que controlar seu lado gregário enquanto Capricórnio terá que aprender a contribuir mais entusiasmo e aventura a seu casal. Ambos signos são influídos por Saturno, uma planeta estável que contribui sossego e predecibilidade.
No entanto, graças à presença de Urano em Aquário, este signo sente a necessidade de experimentar e questionar o status quo e pretende forçar situações e pessoas até seu limite. Isto pode ser bom no sentido que aos Capricórnio lhes vem bem de vez em quando um empurrão, e aos Aquário lhes vem bem ter alguém que lhes contribua estabilidade. Ademais, os Capricórnio costumam ser muito cautelosos com o dinheiro, e isso também é uma vantagem para os Aquário que tendem a descuidar suas finanças e não prestar muito atendimento a este âmbito de sua vida. Quanto à sua vida sexual, para conseguir uma alta compatibilidade em suas relações íntimas, ambos signos terão que ter em conta as características bem diferentes do outro. Capricórnio tem um enfoque mais bem tradicional ante o sexo, enquanto a muitos Aquários lhes agrada experimentar. Ver Aquário e o sexo e Capricórnio e o sexo. Os capricornios mais compatíveis com Aquário são os que cumprem anos entre o 22 de dezembro e o 1 de janeiro, enquanto os Aquário mais compatíveis são os que cumprem entre o 9 e 18 de fevereiro. Compatibilidade Aquário e Escorpião, ar mais água. A compatibilidade entre Escorpião e Aquário é bastante baixa. Ambos têm personalidades diferentes e seu enfoque para a sua vida e as relações íntimas é muito diferente. Por outra parte, onde sim existem similaridades é precisamente em âmbitos que podem fazer perigar a relação. Ambos signos têm ideias muito fixas e dispostas a discutir para demonstrar que tenham razão. Os Escorpião são muito intensos, emocionais e apaixonados, enquanto os Aquários são bem mais equilibrados e práticos. O Escorpião se deixa levar por sua intuição e instinto, enquanto os Aquários parecem mais frios e distantes. Os Aquários tendem a ter muitos amigos, no entanto nenhum muito próximo, enquanto os Escorpião tendem a ter um círculo de amigos bem mais reduzido. Ambos signos são bastante teimosos e têm opiniões muito fixas, o que faz mais difícil ainda uma relação de casal. Tanto Escorpião como Aquário são signos fixos e isto pode dar lugar a uma grande atração. Mas a Aquário lhe custará compreender o ar de mistério e os ciúmes de Escorpião, enquanto a este lhe custará assumir a parte mais impredicível e incontrolável dos Aquário. Para que uma relação entre Aquário e Escorpião funcione a longo prazo, será importante que ambos compreendam e valorizem suas diferenças. Tanto Escorpião como Aquário são signos muito decididos e não lhes importa enfrentar um desafio ou perseguir uma utopia. Esta capacidade de luta e decisão pode ser decisiva se ambos decidem que acima de tudo querem apostar por seu amor e conseguir que funcione a relação. Graças à sua perseverança, talvez consigam adaptar-se à personalidade de seu casal e seguir adiante. Outro fator a seu favor é que os dois são grandes comunicadores e isto poderá ajudar a subir os níveis de tolerância entre os dois. Ao princípio, é possível que a um Escorpião lhe irrite a natureza estável e sociável de seu parelho Aquário a tal ponto que provoque discussão simplesmente para vê-la perder seu autocontrole. Se os dois são capazes de reconhecer esta tendência e freá-la mediante a comunicação, terão realizado um grande passo para a estabilidade. Quanto à sua compatibilidade nas relações sexuais, este é um terreno onde não deve ter muitos problemas porque a paixão de Escorpião encaixa bem com a disposição por parte dos Aquário de explorar sensações novas. Aos Aquários lhes agrada falar muito, e isto contrasta com o estilo de Escorpião que opta por ação antes de palavras no amor. Para mais informação, ver Aquário e sexo e Escorpião e sexo. Os escorpiões mais compatíveis para uma relação com Aquário são os que nasceram entre o 13 e 22 de novembro, enquanto os Aquários mais compatíveis são os nascidos entre o 9 e 18 de fevereiro porque são os mais emocionais e sensuais devido à influência de Vênus e Libra. Compatibilidade Aquário e Leio, ar mais fogo. A compatibilidade entre Leio e Aquário é bastante alta. Aos Aquários lhes agrada o calor, a generosidade e a energia de Leio, enquanto aos Leio lhes impressiona a capacidade intelectual e a segurança de Aquário. Os dois signos são muito diferentes, mas apesar de suas diferenças conseguem atrair-se e impressionar-se. São signos opostos, mas uma vez mais em astrologia isto poderia ser uma vantagem no caso de Leio e Aquário. Leio exige mais intensidade numa relação de casal do que Aquário muitas vezes é capaz de dar, e muito menos pedir. Não obstante, se existe suficiente amor entre ambos, isto pode chegar a ser uma vantagem para o casal em vez de um problema, porque se Aquário consegue que seu casal Leio não tome a vida tão em sério, e se, à sua vez, Leio possa ensinar a Aquário a centrar-se um pouco mais, ambos sairão ganhando. A atração inicial e a química entre estes dois signos será muito forte.
A ambos signos lhes encanta sua vida social, e costumam ser o centro de atendimento. Será importante que controlem seu ego, especialmente Leio, porque este signo tende a sentir ciúmes que tenham maior protagonismo do que o ou ela. Será importante que os dois não comecem a competir entre si para ser protagonista, porque uma vez iniciada uma luta deste tipo, pela própria personalidade de ambos signos, será muito difícil pará-la. Aos Aquário lhes pode chegar a irritar o afã de Leio por ser líder, enquanto aos Leio lhes pode molestar a distância que às vezes um casal Leio-Aquário terá que centrar todos seus esforços em combinar seu talento e trabalhar juntos para conseguir objetivos comuns. Juntos supõem uma equipe formidável, enfrentados se esgotarão mutuamente. Leio é um signo de fogo e é mais espontâneo e emocional em suas respostas do que Aquário. E no entanto, tem um lado muito conservador que choca com a rebeldia de Aquário. Ademais, Aquário tende a ser algo, os dois tendem a estar convicto que tenham razão, pelo que é imprescindível que, se seu casal tenha outra opinião, tentem resistir à tentação de tentar impor-se e procurem um ponto intermédio. Os Leos mais compatíveis para uma relação duradoura com o signo Aquário são os que nascem entre 23 de julho e 4 de agosto e o 15 e 23 de agosto. Os Aquários mais compatíveis são os que nascem entre o 9 e 19 de fevereiro. Compatibilidade Áries e Aquário, fogo mais ar. Áries e Aquários têm muito em comum. Ambos signos são independentes, humanitários, otimistas e entusiastas. Agradam-lhes as emoções fortes, e a valentia e caráter progressivo dos Aquários tendem a atrair muito aos Áries. Os Aquários se interessam muito por questões sociais, e a capacidade de trabalho e ambição dos Áries lhes poderá ajudar a satisfazer seus sonhos de transformar a sociedade. Aquário é o signo de amizade para Áries, pelo que é uma combinação muito boa para relações de amigos, ainda que não chegue a converter-se numa relação sentimental. Pelas mesmas razões, é muito possível que se uma relação sentimental se acaba entre um Áries e um Aquário, os dois conseguirão seguir mantendo uma amizade. Uma possível barreira para uma relação entre Áries e Aquário é o egocentrismo de muitos Áries que muitas vezes antepõem seus próprios interesses sobre os dos demais, o que contrasta com a tendência por parte dos Aquários de preocupar-se pelos demais antes de por sua própria felicidade e relação sentimental. Os Aquários funcionam muito bem em grandes grupos, enquanto os Áries preferem relacionar-se a nível individual. Não obstante, esta diferença não tem por que criar demasiados problemas porque os Áries costumam ser sociáveis e abertos a novas situações. No âmbito sexual, as relações entre Áries e Aquários costumam ser satisfatórias para ambos. A predisposição dos Áries de provar novas coisas e a capacidade de inventar novas experiências e jogos dos Aquários se complementam muito bem, pelo que a compatibilidade sexual destes dois signos é alta. Os Aquários mais compatíveis para esta combinação são aqueles nascidos entre o 10 e 18 de fevereiro, e os Áries mais compatíveis são os que nasceram entre 31 de março e 10 de abril. Compatibilidade Câncer e Aquário, água mais ar. A combinação dos signos Câncer e Aquário apresenta muitos réptos num casal. A compatibilidade não é muito alta à primeira vista, ainda que graças a que ambos signos são muito persistentes, se há suficientemente amor e disposição de esforçar-se, uma relação duradoura é difícil, mas não impossível. O gosto pela liberdade e a independência de Aquário, frente à rigidez e conservadorismo de Câncer, pode ser uma combinação um pouco difícil de levar, sobretudo para os Câncer aos que lhes pode causar insegurança e ressentimento. Aquário precisa explorar todos os caminhos ao longo e largo da vida antes de estabelecer um compromisso firme com alguém, e para um Câncer, bem mais tradicional e conservador, a espera pode resultar demasiado longa. Aquário, por outra parte, pode sentir-se atrapado com um signo que exige uma entrega absoluta à família e a ele. Não obstante, como ambos signos são muito leais e algo torzudos, podem superar as diferenças entre seus signos, sobretudo se a relação se inicia numa etapa mais avançada da vida, quando Aquário tenha completado sua fase de descoberta e lhe apeteça sentar cabeça. Por natureza, os Câncer tentarão atar aos Aquário, trazer à linha sua natureza independente e livre e levá-los a uma rotina de estabilidade, pelo que lhes resultará enormemente exasperante e irritante que Aquário realize algo inesperado ou espontâneo, já que para os planificadores Câncer ser espontâneo equivale a ser imprudente e inclusive irresponsável. Por isso, para que a relação funcione, ambas partes deverão ter muita paciência com a outra.
Esta combinação põe em jogo as vibrações lunares de Câncer e o elemento uraniano de Aquário, o que em conjunto dá lugar a uma relação muito eletrizante, com frequência agitada, com quantidade de aventuras estimulantes. É provável que também se dê uma relação sexual apaixonada, por não dizer espasmódica, entre ambos. Para ser compatível com Aquário, o signo de Câncer deverá estar preparado para explorar umas quantas coisas mais da vida e para abandonar algumas de suas ideias preconcebidas, de modo que possa compartilhar parte da estimulante espontaneidade de Aquário. Aquário, à sua vez, deverá sentar um pouco a cabeça para que Câncer tenha a oportunidade de chegar a seu interior. Leixo é seu forte e ainda que a maioria dos Aquário temem compartilhar seu interior, se o fazem, o casal estará mais unido. E quando uma parelha Câncer-Aquário atinge a maturidade e a estabilidade, contribuem em conjunto uma combinação de qualidades tão díspares que dão lugar a uma força única e formidável. Os Câncer mais compatíveis com Aquário são os que nasceram entre 12 e 22 de julho, e os Aquário mais preparadas para uma longa relação com Câncer são os que nasceram entre 4 e 18 de fevereiro. Compatibilidade de Aquário e Libra. Aquário e Libra são signos de ar e uma combinação desses dois resulta em uma parceria compatível e mutuamente benéfica entre duas pessoas que compartilham a necessidade comum de comunicação e compartilhamento constantes de ideias. Os aquarianos são excêntricos, únicos e diferentes, e pode ser difícil entender suas peculiaridades. Libra aprecia a beleza e vê a beleza em tudo, mesmo que pareça estranho para os outros. Libra adora quando os outros assumem o comando e Aquário gosta de assumir a liderança. Libra vai adorar como Aquário pode trazer emoção para sua vida, e Aquário será grato por um companheiro leal para sempre. Aquário e Libra, correspondência de personalidade. A natureza intelectual de ambos os signos é o que inicialmente os atrai um para o outro. Tanto Libra quanto Aquário são signos independentes e permitirão um ao outro muita liberdade e espaço em seu relacionamento. O ciúme e a desonestidade são improváveis. Amizade e parceria são uma felicidade entre esses dois signos de ar, no entanto, pode levar algum tempo para se abrir, se conhecer e se conectar sexualmente. Aquário não é tão sensual, amoroso e romântico quanto Libra, e Aquário levará algum tempo para aprender como se abrir para Libra. Libra terá que ser paciente com Aquário e entender que Aquário não é tão sensual e romântico quanto Libra. Libra é muito compreensivo e terá muita paciência enquanto Aquário tenta adaptar seu estilo de amor às necessidades de Libra. Libra terá um ambiente calmante e relaxante efeito sobre o estado mental e energia de Aquário. Libra tem uma disposição sensível e é afetada negativamente por energias ou experiências intensas, sombrias e negativas. A luta de Libra com o confronto, e eles precisam de paz o tempo todo. Aquário não fica chocado facilmente com nada e pode ser uma parede de tijolos quando se trata de suas respostas emocionais. Aquário às vezes pode empurrar Libra para situações e ambientes que são demais para Libra lidar. Eles precisam entender que Libra não é tão facilmente adaptável quanto Aquário, e acordos são necessários. Compatibilidade sexual e de namoro de Aquário e Libra. Haverá compreensão mútua e um senso de calma na união sexual entre Aquário e Libra. A atração física entre os dois será poderosa. Quando juntos em uma união física, eles podem curar um ao outro e remover o estresse e a tensão da mente um do outro e permitir um ao outro viver o momento. Ambos irão instintivamente perceber as necessidades físicas de seus parceiros. Existe uma sensação de familiaridade e compreensão entre eles. Aquário e Libra ficam mais felizes juntos quando compartilham seus interesses intelectuais mútuos. Uma conexão mental é a chave para essa combinação. O aquariano está feliz e confortável em sua própria pele e ama quem é. Libra tende a ter inseguranças quanto à sua aparência e sempre deseja parecer perfeita e esteticamente agradável para os outros. Aquário fará com que Libra se sinta mais confortável com seu próprio corpo e menos tímido e reservado. Aquário ensinará a Libra que eles não devem colocar seu valor e autoestima nas opiniões e aparências dos outros. Com o tempo, esses dois signos vão se abrir cada vez mais um ao outro, e Aquário pode ensinar Libra sobre autoaceitação. Quando eles alcançam um estado de cooperação em termos de seus diferentes pontos de vista, o relacionamento seja estável e excitante para ambos. O maior desafio será não ficar chateado ou ofendido com a ideia ou visão do outro, pois cada um deles tende a acreditar que sua perspectiva é a correta.
Compatibilidade do signo Aquário e Peixes. Um peixe fora d'água. Peixes é emoção. Aquário, razão. Peixes age instintivamente ao que vê. Aquário planeja mudar o mundo a partir do que e de como ele enxerga. O aquariano está mais preocupado em ver as coisas de acordo com a maneira que ele a pintou, e não se sente nem um pouco à vontade quando emoções parecem tomar o controle. Já Peixes não conhece limites para suas emoções. Quem não quiser entender isso que saia do caminho, sim, aquariano, isso foi uma indireta. É verdade que as falhas de ambos ajudam a criar ou aumentar o interesse. A chance de dar certo, aqui, é Aquário ver em Peixes a sabedoria que tanto valoriza. Com a autoconsciência de ambos intacta, um pode observar com calma o outro e encontrar a paz e o amor tão desejados. Esse é o tipo do relacionamento que, pela negligência e sofrimento que podem existir, dá trabalho para construir. Mas, se existe amor, por que não tentar? Caro Aquário, seja feliz e amado. Vemo-nos no próximo vídeo. Compatibilidade Gêmeos, Aquário, ar mais ar. A compatibilidade entre os signos Aquário e Gêmeos é muito alta, já que ambos esperam sacar mais ou menos o mesmo da vida. Tem propostas muito parecidas, inclusive a nível intelectual são compatíveis. É uma das combinações mais compatíveis do zodíaco porque a conexão kármica é tão forte. Um casal de Gêmeos e Aquário desfrutam na companhia do outro. Encantam-lhes falar durante horas, e compartilham os mesmos interesses, os mesmos gostos, as mesmas opiniões, inclusive os mesmos amigos. Ainda que possam surgir diferenças e, devido ao caráter destes dois signos, estas podem ser acusadas e muito discutidas por ambos, não serão suficientes para pôr em perigo a estabilidade do casal. Ao invés, talvez servem para adicionar emoção ao assunto e tanto Aquário como Gêmeos desfrutam com um pouco de emoção. Aquário é um signo que às vezes precisa ir a seu ar e isto apresenta alguns problemas fundamentais com outros signos do zodíaco que precisam exercer controle sobre as atividades e atar a seu casal. No entanto, a Gêmeos não lhe supõe nenhum problema, já que também valoriza sua própria independência e está demasiado entretido organizando suas coisas para preocupar-se sobre. A Gêmeos lhe encanta a originalidade e capacidade de inovar dos Aquário, enquanto este lhe fascina a impredicibilidade e a independência dos Gêmeos. Dada a natureza destes dois signos, poderão conhecer-se em circunstâncias pouco usuais, ou quando menos se o esperam. O fato de que os Aquário tendem a ser rebeldes, com ou sem causa, atrai-lhes aos Gêmeos e lhes recorda ao que eles procuram: variedade, diversão e expansão intelectual. Sentem-se inspirados ao lado de seu parelho Aquário. No entanto, também há um lado muito humanitário em Aquário, e precisará ver isto compensado em seu casal. Gêmeos terá que responder e abraçar algumas das causas com as que se sente identificado Aquário. Para os Gêmeos menos frívolos isto não suporá nenhum problema e aprenderão a fazê-lo. Os dois signos são grandes comunicadores e desfrutarão compartilhando opiniões, pensamentos e reflexões. Não obstante, o lado frívolo de Gêmeos lhe poderá chegar a molestar a Aquário, que procura certa profundidade e compromisso em seu casal. Sua relação sexual será satisfatória, mas não moverão montanhas. Os Aquário terão que aprender a ser mais românticos e a confiar em seu casal. A clave de sua felicidade em sua relação íntima se deriva de sua capacidade de comunicação. Os Aquários mais compatíveis para esta combinação são os que nasceram entre 21 e 30 de janeiro e o 9 e 18 de fevereiro, e os Gêmeos mais compatíveis são os que nasceram entre 22 de maio e 12 de junho. Compatibilidade Touro e Aquário, terra mais ar. A compatibilidade entre Aquário e Tauro não é muito alta devido às incompatibilidades que existem entre eles. Mas sim tem muitas possibilidades desde que ambos estejam dispostos a esforçar-se para que funcione. Tauro acredita em a simplicidade e o sentido prático das coisas. Seu enfoque da vida é realista, convencional e sensível. Por outro lado, Aquário tende a ir na contramão das normas e acreditar em um enfoque mais contemporâneo e progressista. Tauro se resiste às mudanças, agradam-lhe as coisas tal como são. Aquário, em mudança, prefere mudar ao ritmo dos tempos e estar em sintonia com o mundo que o rodeia. Ainda que pode que isto não leve a problemas maiores, estas diferenças podem causar alguns problemas de compatibilidade.
O lado conservador de Tauro pode chocar com o progressista e imprevisível Aquário. Algumas ideias de Aquário resultam demasiado pouco práticas para Tauro. Aquário se centra em questões sociais, a diplomacia e a política, enquanto Tauro pensa que a caridade e a boa gestão começam por um mesmo. Tauro está mais preocupado pelos reptos imediatos da vida que pelos problemas comunitários ou inclusive globais. A testarudez de Touro combinada com a rigidez de Aquário pode conduzir também a alguns problemas. A Tauro também lhe pode resultar difícil adaptar-se às novas e infrequentes ideias de Aquário. Não defeituosa determinação em nenhum deles e uma vez que se concentram em algo, o que seja deixa de ser um sonho. Não obstante, podem surgir problemas quando Aquário se volte imprevisível ou queira estar a sós. O ânsia de posse e os ciúmes de Tauro podem ser demasiado para Aquário. No entanto, se há suficiente amor e os dois signos estão determinados a conseguir que a relação funcione, podem chegar a ser compatíveis supondo que ambos façam um esforço por acomodar suas diferenças e não se sentir ameaçados por elas. Ambos deveriam compartilhar uma intimidade sexual profunda e muito espacial, já que o tópico Aquário ajudará a Touro a descobrir um lado mais profundo de sua natureza e a obter mais satisfação do sexo. Ver Touro e sexo e Aquário e sexo. Os Aquário mais compatíveis para esta combinação são os nascidos entre o 31 de janeiro e o 8 de fevereiro, e os Touro mais compatíveis são os nascidos entre o 20 e o 29 de abril, devido à influência de Vênus. Compatibilidade Virgem e Aquário, terra mais ar. A compatibilidade de Aquário com Virgem é uma das mais baixas do zodíaco e terá do que ter muito amor para do que esta relação tenha possibilidades a longo prazo. Nada é impossível, e tudo com esforço se consegue, assim que se está é a combinação de sua relação, mãos à obra. As compatibilidades entre Virgens e Aquário não serão muito óbvias à primeira de mudança. Aquário e Virgem não se costumam atrair mutuamente por natureza e é mais provável que se conheçam por uma situação de trabalho ou um projeto de estudos. Sua relação tem alguma possibilidade, mas terão que ceder os dois, porque têm filosofias de vida muito diferentes. No entanto, Virgem e Aquário sim têm algumas coisas em comum. Os Virgens se costumam sentir atraídos pela atitude humanitária e relacionada com o social de Aquário, ainda que se podem desanimar por certa falta de planejamento e desejo de improvisação. Os Aquários se preocupam mais por contribuir à comunidade e ao mundo como um todo, em tudo que possam. A nobreza destas ideias atrai a Virgens e é uma excelente base para uma amizade, inclusive se o romance não funciona. Ainda que o idealismo poderia fazer que ambos signos conectassem bem entre si, se Virgem se mostra demasiado crítico com os métodos de Aquário, poderia acabar por ganhar-se a antipatia de seu casal. Aquários tendem a seguir adiante tentando até que já é demasiado tarde, e para quando Virgem se dê conta de que seu excessivo criticismo afastou a seu casal, pode que seja impossível salvar a relação. Não obstante, se ambos signos conseguem por suas habilidades, claramente diferenciadas, a trabalhar por uma boa causa, juntos poderiam conseguir algo realmente especial. Aquário é um signo incrivelmente versátil e se Virgem se as arruma para ser menos prudente e soltar-se, esta combinação terá todas as possibilidades de sucesso, ao menos a médio prazo. Uma vez que Aquário se dê conta de como utilizar os pontos fortes de Virgens para ajudar a que a relação funcione, as coisas serão mais fáceis. Ambos signos são muito diferentes sexualmente, ainda que isto não significa que não sejam compatíveis. Aquário tem maior tendência a querer explorar o desconhecido, algo que pode resultar ameaçante ao princípio para alguns Virgens, ainda que o fato de sentir-se tão atraídos pelo lado humanitário e humanista de Aquário faz que lhe seja mais fácil deixar-se levar e mostrar-se menos cautelosos em suas relações íntimas. Ver Virgem sexo e Aquário e sexo. Pontos mais compatíveis para esta combinação são os Aquário nascidos entre o 31 de janeiro e o 8 de fevereiro e os Virgens nascidos entre o 13 e o 12 de setembro. Homem de Aquário e mulher de Sagitário, combinação astral dos signos. A mulher Sagitário e o homem Aquário partilham muitas coisas, o que pode ajudar a que desenvolvam uma relação amorosa e saudável. São ambos muito apegados à sua liberdade, entendem-se e apoiam-se mutuamente. E vão divertir-se muito os dois. É amor à primeira vista, gostam-se logo. O Aquário sente-se atraído por esta mulher alegre, sempre disposta a novas aventuras, tão aberta e positiva.
Encanta-lhe a sua capacidade de entusiasmar-se com as suas ideias, de se surpreender com tudo e de se comover com as pequenas surpresas que ele lhe faz. O aquariano é um grande idealista, o que agrada imenso a sagitariana. Ela gosta do seu lado original, da sua despreocupação e da sua liberdade. Gosta de acompanhá-lo nas suas ideias e projetos, e de apoiá-lo no que lhe diz o seu coração. Juntos, irão viver grandes e ternurentos momentos, recheados de cumplicidade. A mulher Sagitário é apaixonada por grandes diálogos e pela troca de ideias com o seu parceiro. A cumplicidade destes dois baseia-se, também, na compatibilidade espiritual e intelectual. Estas características enriquecem bastante a relação, mesmo nos momentos mais íntimos. Esta união baseia-se no amor, no respeito mútuo e na confiança. O Aquário e a Sagitário são seres bastante apegados à independência e à liberdade. Conseguirão compreender esta necessidade de ambos e, inclusivamente, poderão admitir ao outro que experimente coisas extraordinárias e extravagantes fora da relação, como grandes amizades. Poderão, até, regozijar-se e sentir-se bem por saber que o outro está feliz. Não há inveja quando a outra pessoa desfruta fora do núcleo do para a sagitariana e o aquariano não são nada ciumentos nem possessivos. Para eles, a palavra amor anda de mãos dadas com a liberdade. O êxito está assegurado. As coisas podem complicar-se um pouco quando se decidirem constituir família. A mulher Sagitário pode não querer aceitar que terá que sacrificar a sua independência em benefício do cônjuge e dos filhos. Ele terá que compreender que, apesar dos esforços dela de ser uma boa mãe e esposa, continua a ser uma mulher. Em algum momento da relação poderá ficar saturada de ter de assumir algumas responsabilidades e de ter como missão a gestão do lar e das questões da família. Por outro lado, o seu par também não se preocupa muito com isto porque para ele é algo de pouca importância. Ou seja, no geral, ela é obrigada a assumir um papel que não a preenche em pleno. Dá para concluir que a sagitariana e o aquariano têm tudo o que é preciso para funcionar e criar uma família se assim o quiserem. Abertos e cheios de confiança, formarão um casal invejado por todos. E uma combinação assim não é para quem quer, é só para quem pode.